Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Clínica 360. Aqui apresentamos evidências que impactam na nossa prática clínica com um episódio por semana. Eu sou Luciano, médico de família, especialista em saúde digital. Trabalho atendendo presencial e à distância e também sou supervisor acadêmico do programa Mais Médicos. Eu sou a Aline, médica de família, trabalho com telemedicina. E eu sou o Patrick, também médico de família, mestrando pela Universidade de Western Ontario, professor na Santa Casa e atuo em consultório também. A gente gostaria de lembrar a todos que nada do que a gente fala aqui é a posição das instituições nas quais a gente trabalha, mas sim o nosso ponto de vista individual como médicos. Com relação às referências dos artigos que a gente discutir aqui, vão ficar todos na descrição do podcast, combinado? Nesse episódio de hoje, a Aline vai falar um pouco sobre o diagnóstico de AVC em pessoas com quadro de tontura e vertigem. O Luciano vai falar um pouco do perfil de resistência antimicrobiana com relação à azitromicina no mundo. E eu vou falar um pouco sobre novas opções de tratamento para ejaculação precoce em homens. Vamos lá? Vamos começar então. O artigo que eu estou trazendo para a gente conversar é uma comparação do uso de dapoxetina, paroxetina e tadalafila em diversas combinações, tá certo? Acho que a importância de falar um pouco do tema da ejaculação precoce é que é uma coisa bastante frequente, ainda que não muito discutida, né? Boa parte dos homens é uma coisa que vai ter vergonha de conversar numa consulta, mas alguns dados interessantes para a gente saber. Tempo de latência médio para ejaculação, ou seja, estamos falando só de relação heterossexual, tá? Penetração de pênis na vagina. O tempo de latência médio é de 4 minutos, ou seja, começou a ter uma relação sexual, 4 minutos depois que teve a penetração, geralmente vai ter ejaculação. Mas os estudos variam de 30% a 60% dos homens, em alguns países, Alemanha, Estados Unidos, vão ter algum grau de ejaculação precoce. Não fica bem definido o que é ejaculação precoce na literatura, mas geralmente a definição é entre 1 a 2 minutos de penetração, tá certo? Atualmente o padrão ouro para isso é a tadalafila, que é basicamente um primo mais novo do Viagra, onde o homem, a ideia dessa medicação é um pouco de que o homem ejacule, mas ele não perca a ereção e continue podendo ter algum grau de relação sexual. E aí tem dois remédios que a gente tem discutido nos últimos anos, que é a dapoxetina e a paroxetina, para tentar diminuir um pouco desse tempo de latência, né? Assim, o cara conseguir durar mais durante uma relação sexual, por assim dizer. Eu achei interessante que é um ensaio clínico randomizado esse estudo, que foi conduzido no Irã. Ele teve 120 pacientes, todos homens entre 20 a 50 anos, todos casados, que tinham pelo menos uma relação uma vez na semana. E todos eles definiram aqui a ejaculação precoce com um tempo de latência, né, esse tempo de duração menor do que 2 minutos, uma vez que começou a penetração. Todos tinham também a queixa de ejaculação precoce. Foram divididos em 4 grupos. O que eu achei interessante desses grupos é que eles foram divididos por conta de um sorteio de cores, então escolhi uma cor, na hora que o cara pegava a cor, ele ia para um grupo. Todos os grupos tiveram mais ou menos o mesmo número de pessoas, e os 4 grupos eram: a pessoa usaria dapoxetina sob demanda, ou seja, logo antes da relação sexual, ou usaria paroxetina de uso contínuo todos os dias, ou dapoxetina e tadalafila antes da relação sexual, ou paroxetina de uso contínuo e tadalafila uma hora da relação sexual. Então eram 4 grupos, tá certo? Eles seguiram essas pessoas por 4 semanas para acompanhar e teve uma mudança razoavelmente importante assim, tá? Com 2 semanas, o que os homens na média duravam menos de 1 minuto, já estavam durando na média 160 segundos, né? Então 2 minutos e 40, quase 3 minutos. E com 4 semanas, a média dos grupos também, 3 a 4 minutos. Então tinha aumentado bastante. O grupo que teve maior efeito foi o grupo que usou a medicação combinada, tá? Então, dapoxetina ou paroxetina com a tadalafila. Ao mesmo tempo, também foram os grupos que tiveram maior número de efeitos colaterais, tá? Os efeitos colaterais mais comuns tinham sido, em inglês eles chamam de hot flashes, acho que em português a gente traduz como fogacho, onde a pessoa apresenta um calorzão, uma sensação de calor muito importante no corpo, que até fez com que algumas pessoas se descontinuassem desse grupo, e dor de cabeça. Ao mesmo tempo, assim, sintomas razoavelmente comuns e manejáveis, com uma melhora muito importante, né, assim, de sintomas de tempo de latência. Ou seja, quanto o cara durou numa relação sexual.
Mas acho que tem alguns problemas com esse estudo, assim. Acho que, de maneira geral, uma coisa interessante que estamos conversando aqui, então você combinar tapoxetina e tadalafila, ou só a dapoxetina ou a paroxetina, tem um grau de importância legal, né, para homens com queixa de ejaculação precoce. Ao mesmo tempo, eu senti falta de uma comparação, que tem um grupo de intervenção que fosse só o padrão ouro atualmente, que é só o uso da tadalafila sem mais nada. E outra coisa que eu achei um ponto bem fraco do estudo é que ele não falou como que eles medem esse tempo de latência, né? Então, é autorreferido? É quanto o homem acha que ele durou? É a mulher que mede? Ele está cronometrando? Então, eu achei a ideia do estudo super interessante, mas senti falta um pouco mais de discriminarem melhor a metodologia para a gente. Muito bem, Patrick. Olha, é uma situação que na prática clínica a gente vê pouco, né? Acho que você falou bem que está envolvido aí com muitas questões e muitos preconceitos, então não é algo que eu tenho visto com muita frequência, mas inspirado aí pelo seu artigo, acho que eu vou adicionar como arsenal terapêutico aí mais algumas opções aqui que acho que são interessantes. Agora, essa falha de não dizer como que marca esse tempo complica um pouco, né, a credibilidade do estudo. Não, com certeza. É uma coisa que eu discuto com algumas médicas do consultório, Lu. Eu tenho a impressão que as médicas no consultório recebem muito mais queixa ginecológica do que eu recebo, mas eu recebo muito mais queixa urológica do que elas. E provavelmente por uma questão cultural de gênero, né? As mulheres ficam mais confortáveis com discutir com a mulher e homem com o homem. Mas é uma coisa que eu tenho visto bastante, assim, eu tenho colocado na minha prática clínica, em consulta de rotina, de bater um papo com o cara sobre como é que tá a vida sexual. E no geral, assim, é uma coisa que vem bastante. Assim, eu não sei se 50% das consultas, mas mais do que 10% das consultas, né, que eu abordo isso, com certeza tem algum grau. E aí tem algumas técnicas que a gente pode usar, né, desde aquele começa e para, usa, segura a glande na cabeça do pênis durante a relação sexual, mas alguns homens tentam isso, não ficam satisfeitos, e aí eu tava querendo ter uma outra opção, assim. O que eu gostei muito da Poxetina e da Tadalafila é que você usa sob demanda, né, você não precisa usar de uso contínuo. Você mantém ou um, ou os dois, e toma antes de ter uma relação sexual. Então eu tenho achado uma opção legal para levar para os meus pacientes. E você tem de cabeça aí qual é o preço de uma dapoxetina, por exemplo? Fui dar uma olhada. R$ 50, 6 comprimidos. Pensando que na média as pessoas têm uma relação por semana, né, entre 2 relações na semana e uma relação a cada 2 semanas, estamos falando aí que uns R$ 50 estão conversando em volta de um mês, um pouco, talvez mais, um pouco menos de relação sexual. Então, uma média de preço de R$ 50 por mês, caro, mas não absurdíssimo também. Legal, valeu. Para mim, acho que na minha prática, o que me chamava a atenção da paroxetina, de alguns casos que eu já acompanhei e prescrevi, era um padrão de efeitos colaterais um pouco difíceis, assim. Então, acho que eu fico animada também com essa possibilidade de uma medicação on demand, assim, né? Acho que é bem importante para esses casos também. Acho que tinha aquele recurso, né, de um preservativo, que tinha um lubrificante com efeito Retardante, retardante, que não é muito comum no Brasil, mas que alguns pacientes já conseguiram comprar. Mas assim, né, tudo não, sem grandes benefícios mesmo, né? Acho que esse artigo traz uma, né, apesar de vieses, assim, traz ideias importantes aí para a prática. E é isso, né? Mesmo que a gente não consiga medir exatamente o tempo, né? Se talvez seja uma coisa que a avaliação se funcionou ou não possa ser um pouco mais subjetiva, né? Se o Claro, casal, homem e a mulher, estão mais observação. satisfeitos, então eu não estou tanto ligando para a evidência perfeita, né? Exato. Então acho que é uma coisa que a gente pode usar assim também, usando a subjetividade do paciente como resultado, como outcome desejável. Boa. Acho que só resumindo assim, então, né, pensando que o que isso muda na minha prática é que eu acho que eu tento então usar da Poxetina, dividir mais com as pessoas para usar da Poxetina, talvez associado com Tadalafila ou não, depende um pouco da gravidade do quadro, e acho que colocar isso no meu arsenal terapêutico mesmo, assim, de perguntas e respostas em volta desse tema. Vamos para o próximo artigo, gente? Eu vou lá. Eu trouxe hoje o artigo Diagnosing Stroke in Acute Dizziness and Vertigo. Ele avalia, né, pérolas e armadilhas
relacionadas ao diagnóstico de AVC associado aos sintomas de tontura e vertigem. É um artigo que foi publicado na revista Stroke, que é da American Heart Association, em 2018, e ele faz uma revisão do manuscrito, mas ele revisa esses sintomas e a associação deles em AVC no pronto-socorro. Eu trouxe ele principalmente porque a questão é bastante prevalente, né? A vertigem e tontura são responsáveis por milhões de visitas ao departamento de emergência no mundo todo, com uma proporção significativa dessas visitas podendo resultar, né, num quadro de AVC. E isso, para mim, destaca a necessidade de uma abordagem diagnóstica um pouco mais intensiva, assim, né, e da nossa parte, principalmente, dado que existe essa associação de sintomas da maior parte das vezes, com causas benignas, mas que também, eventualmente, podem ser quadros graves, né, com riscos aí de alguns desfechos adversos, né, inclusive erros diagnósticos. A metodologia que o autor propõe aqui, ela é uma metodologia que ele chama de uma abordagem que chama T-Trait, que é Timing, Triggers e Target Exam. Ela prioriza a classificação da vertigem ou da tontura com base no tempo de evolução, se ela é episódica ou se ela é contínua, e nos gatilhos, se é posicional ou não posicional, em vez da gente ficar perguntando o tipo, a caracterização mais específica dessa tontura ou da vertigem. Isso também vai ser acompanhado por alguns exames físicos direcionados, particularmente aí os exames oculomotores, para diferenciar entre as causas centrais e periféricas. Então, ele vai dividir entre síndrome vestibular aguda, que é espontânea, então ela é caracterizada, né, por uma vertigem, uma tontura, ou uma sensação de instabilidade que surge espontaneamente, dura mais do que 24 horas. Nesse contexto, né, espontâneo, não vai ter nenhum gatilho claro, né, como uma mudança de posição que provoque o sintoma, e esse, inclusive, é o padrão mais preocupante quando a gente está pensando em AVC. Aproximadamente 10 a 20% dos pacientes com a síndrome vestibular aguda espontânea tem AVC como uma das causas. Então, isso inclui principalmente AVCs no tronco cerebral, cerebelo, mas de minoria isquêmica. Agora, a síndrome vestibular episódica, que é desencadeada, né, que ela tem um fator deflagrador, são os episódios de vertigem e desequilíbrio que duram segundos a minutos. Esses episódios, eles são desencadeados por movimentos específicos da cabeça ou mudanças de posição, como se levantar, virar de um lado para o outro da cama. Então, e a causa mais comum é a VPPB, né, a vertigem postural paroxística benigna. E ainda tem a síndrome vestibular episódica espontânea, que é um quadro de vertigem ou tontura que não vai ter nenhum gatilho claro, vai durar minutos a horas, e não há movimentos ou posições específicas que desencadeiem esses sintomas. Então, as causas mais comuns vão ser enxaqueca vestibular, ou desordens transitórias do fluxo sanguíneo cerebral, como uma isquemia vertebro-basilar, né, um ataque isquêmico transitório. Nesse caso, vai ser importante avaliar a história clínica para identificar que fatores podem estar associados aí ou podem ter sido desencadeantes. E a última é a síndrome vestibular aguda traumática. Ela vai ser uma vertigem ou desequilíbrio, né, contínuo, que depois houve uma exposição a um evento traumático, tipo uma lesão, né, uma lesão da cabeça, uma exposição à substância, uma medicação, né, uso de drogas, enfim, ela vai ser desencadeada a partir daí. Dentro dessa metodologia, T-Trait, vai ter, então tem o timing, o trigger, e esse exame, e aí nesse exame o que ele propõe é um tipo de exame que eu não conhecia muito, né? Esse é um acrônimo, chama HINTS+. Esse HINTS é para Head Impulse, Nystagmus
e Test of Skill, e o plus é Hearing. Então, nesse Head Impulse, é aquele exame que você segura a cabeça do paciente e vira ele fica olhando, né, para o centro. Você vira a cabeça para um lado e o olho não consegue ficar focado aqui, né? E você faz esse teste para os dois lados e o olho não fica focado, ele muda, né? E depois o nistagmo, é aquele movimento, né, que como na VPPB, ele vai ser horizontal, né, vai seguir o mesmo padrão. Se ele é anormal, ele é um nistagmo que pode ser vertical, pode ser rotacional, então isso é interessante de diferenciar. E o test of skill você fecha um olho do paciente, ele centrando o olhar aqui no centro. Quando ele fecha, ele vai ter o anormal vai ter uma acomodação aqui, e o normal continua olhando paradinho, assim, né? E aí o plus hearing vai ser, se tem um tinnitus, se tem uma perda auditiva unilateral, enfim. Esse é um teste que é super simples da gente fazer na prática, e ele direciona bem a avaliação dos pacientes com síndrome vestibular aguda espontânea e demonstra ser uma ferramenta poderosa na identificação de AVC, superando até a ressonância em estágios iniciais, né? Então, os resultados mostram que a aplicação desse tipo de abordagem, ela pode efetivamente reduzir a dependência de imagens, né, de neuroimagem, de tomografia, por exemplo, que inclusive tem uma baixa sensibilidade, que gira em torno aí de 7% a 16% para os AVCs isquêmicos agudos, né, especialmente AVCs de fossa posterior. Então, eu achei importante trazer isso, e ele seleciona algumas armadilhas e algumas pérolas que podem ser importantes da gente levar em conta. Então, selecionei algumas aqui que ele coloca. Então, AVCs causando tontura ou vertigem terão ataxia de membros ou outros sinais focais. E isso não é verdade, a gente tem que focar nos exames oculares. A vertigem pelo teste do impulso da cabeça, nistagmo e o alinhamento dos olhos, né, que é aquele teste de skill. Uma outra armadilha, a gente pensa que pacientes jovens têm enxaqueca ao invés de AVC. E ele fala, não foque excessivamente em idade e fatores de risco vasculares, considere dissecção de artéria vertebral até em pacientes jovens. Tomografia é necessária para descartar a hemorragia cerebelar em pacientes com tontura e vertigem aguda isolada. Hemorragia, isso é uma armadilha, a hemorragia intracerebral raramente imita apresentações benignas de tontura ou vertigem. Tomografia é útil para procurar por AVC agudo na fossa posterior. Não, reconheça as limitações de imagem, especialmente de tomografias. Último, uma ressonância negativa descarta AVC da fossa posterior. Reconheça as limitações da imagem, até mesmo de uma ressonância, em menos de 48 horas de evolução. Então, para concluir, o autor traz essa discussão de que há lacunas da prática atual e que há uma necessidade de uma mudança da abordagem diagnóstica de pacientes que apresentam vertigem ou tontura no pronto-socorro, na nossa prática na atenção primária. Isso inclui a necessidade de uma maior educação e treinamento nessas técnicas de exame, né, que eu descrevi, como esse teste HINTS Plus, e uma reconsideração do valor da aplicação de neuroimagens mesmo na prática, né, como ressonância magnética no diagnóstico de AVC. Super legal. Eu fiquei com uma pergunta, na verdade, assim, duas, mas uma principal. Você falou que 10% das causas de síndrome vestibular aguda são AVC? Desse tipo da síndrome vestibular aguda espontânea, 10 a 20% são os dados, né, que ele mostrou, são causados por AVC. Caramba, que impressionante. E eventualmente não tem ataxia de membros, né? Aparece como sintomas únicos, assim. Então, há uma chance grande de erros diagnósticos. E principalmente, né, da gente retardar o diagnóstico. Não, tá bom. Uau, não, tô impressionado com esse valor, assim. Imagino que deve ter algum componente de idade mais importante a partir de uma certa idade, algo assim também, e um tempo de início para pensar, né? Mas acho que é uma boa. Esse HINTS Plus aí parece super fácil de aplicar na prática. Então, exato. Pode ser uma coisa interessante. No estudo também ele tem
um suplemento lá, né? E aí tem alguns outros testes, né, que a gente vai considerar principalmente para pensar em neuroimagem, né? Então, Dix-Hallpike em quadros agudos, e o HINTS Plus, né, nesses quadros espontâneos, enfim. E a gente vai diferenciar um pouco melhor, né? Ele faz um framework lá de como a gente direciona melhor a imagem nesses casos. Acho que é um artigo interessante de olhar. Uma última pergunta só. Ele quer dizer espontâneo, ele está diferenciando de uma VPPB onde precisa ter um movimento de cabeça que vai ser a causa, é isso? Essa é a diferença que ele coloca como espontâneo? Na verdade, é que não tem gatilho. Ah, justo. Sendo que o movimento de cabeça seria um gatilho, né? Exato, exatamente. Que daí aí ele já muda, né? Já vira um desencadeado aqui, né? Eu tenho só um comentário que tontura é incrível, né? Uma coisa que quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que é complicado, difícil, boa parte sai do seu consultório ainda com a percepção de que é tontura, sem nada mais, mas aqui pelo menos você traz uma visão que já ajuda a gente a trazer alguns pontos de maior gravidade quando acontecem, né? Legal. Vamos então Deixa para eu o só próximo? fazer a pergunta matadora. Vai lá. E aí, Aline, pensando nesse artigo aí, qual que você acha que tivesse que resumir ali em uma frase como muda a sua prática? Olha, eu acho que até uma outra coisa que eu não comentei, né? Alguns testes, né? A gente avalia manobras para avaliar desviado com cinesia, por exemplo, e essas alterações em casos de AVCs, né, de tronco, podem demorar mais tempo para alterar o exame físico. Então, por isso que reforçam que o HINTS Plus pode ser um exame bem precoce, assim, eu acho que para mim a prática do exame físico, assim, dentro dos episódios agudos aí de síndrome vestibular, acho que é o que mais mudou para mim. Braba. Bora lá, legal. Então, agora, para a gente terminar, eu trouxe um artigo do pessoal do Irã também, e eles avaliaram, em 2022, publicaram agora, e avaliaram o perfil de resistência à azitromicina. Basicamente, eles fizeram uma revisão de literatura de tudo que tinha disponível até 2022 sobre a resistência. Por que eu trouxe esse artigo especificamente? Porque eu tenho uma percepção clínica frustrada recente de uso de azitromicina para alguns quadros, principalmente respiratórios, que antes fazia mais sentido para mim. Pode ser um viés mais motivado aí pelo excesso de uso durante a pandemia e todos os comentários. Eu fui buscar na literatura alguma coisa que me ajudasse a fazer boas escolhas de uso ou não da azitromicina. E aí o objetivo do artigo era fazer uma revisão geral de literatura da medicação, então passa por uma parte toda de revisão da farmacologia e tudo mais, e trabalha com os dados de resistência para diversos micro-organismos no mundo inteiro. Então eles coletam dados de todas as partes do mundo e as avaliações de resistência variam muito de data, né, de 20 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. As mais recentes estão ali em torno de 2018 a 2020. Então, para responder a questão de quanto a pandemia afetou a resistência da azitromicina, a gente ainda não consegue levar essa interpretação com esse artigo pelas datas. Então, eu não encontrei nada mais recente para trabalhar com essa dúvida sobre a resistência pós-pandemia. Mas foi uma revisão de literatura bem interessante, que trouxe uma visão geral da própria medicação, né? Lembrei lá que ela não é bem um macrolídeo, é um parente do macrolídeo, que é da classe dos azalídeos, tem uma pior absorção com a alimentação, que é um ponto também que eu não lembrava, tem uma meia-vida de 35 horas para as doses de 500 miligramas, que é o que nos permite fazer aquelas dosagens de 500 miligramas no primeiro dia, e aí metade do comprimido nos próximos 4 dias, dando aí ao todo 7 dias de uso de medicação, e que a resistência ela é progressiva já para outras condições, né? Já foi possível tratar sífilis, gonorreia com azitromicina, mas hoje o grau de resistência dessas questões é muito grande, e eu não encontrei muitos estudos durante e pós-Covid. Alguns estudos paralelos ali de opinião, então nada muito fixo ainda.
Resumindo, na prática, ainda ficamos com a pulga atrás da orelha. Será que a pandemia trouxe um aumento da resistência a bactérias de trato respiratório, principalmente, para o uso de azitromicina, ou não? Não consegui responder, infelizmente, com esse artigo. Não, beleza. Acho que essa briga de uso de antibiótico é sempre uma questão, né? Em consulta presencial, mas também mais em virtual, né? Acho que nos dois, né? É um baita recurso, né? A pessoa vem com uma baita expectativa, acaba sendo muito difícil não passar alguma coisa para as pessoas. A gente já teve um artigo que a gente falou sobre resistência antimicrobiana, a gente chegou a discutir algumas técnicas de como lidar com essa expectativa das pessoas buscando antibiótico, né? Uma que eu acho que eu gosto bastante, uso bastante, é aquela delayed prescribing, né? Onde você fala, ó, se continuar, se tiver pior, se acontecer alguma coisa, tá aqui a medicação. Já fica contigo, mas não é necessário. Mas interessante, né? Assim, isso não conseguir avaliar. O que eu consigo imaginar é que depois da pandemia vai ter algum grau de aumento de resistência, né? Assim, tanta gente estava passando azitromicina para a Covid, não sei como é que foi no resto do mundo, mas imagino que tenha sido uma coisa rara, a gente parece aqui no Brasil, onde muita gente aqui tava usando, tanto com receita médica ou sem receita médica, assim, não sei o que era pior, na verdade. Mas, então, não dá para provar, mas a chance é que seja fortemente possível que tenha piorado a resistência, né? Eu acho que é só uma questão de tempo. No próprio artigo ele discute essa questão de que foi um uso indiscriminado no mundo inteiro. Então, uma das motivações deles fazer esse artigo foi essa, inclusive. Mas como eu acho que ainda não tem muito material científico dessa fase mais recente, daqui a 1 ano ou 2 a gente deve ver aí algum trabalho discutindo isso novamente. Aí eu trago aqui de novo. Pô, eu achei que foi uma pergunta bem interessante, assim, né? Uma dúvida que eu tenho para a prática mesmo. Uma pena ainda não tá respondida, mas eu fico naquele momento na pandemia, até muitos colegas, né, para não entrar em discussão com os pacientes, para não entrar num conflito, acabava prescrevendo também, né? O que, enfim, me chocava um pouco essa condição, mas foi muito comum, né? Então, a gente, enfim, em alguns anos vai ver as consequências disso. É isso aí. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.